Sidcorp HO, uma empresa única presente em todas as etapas da cadeia de sementes: pesquisa, produção, desenvolvimento de mercado, vendas e logística. Por meio de marca própria ou licenciando sua genética, a Sidcorp HO oferece as melhores opções ao produtor, ocupando 60 milhões de hectares no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Sidcorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes. Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Seja pelas instituições oficiais, privadas ou autônomas, a assistência técnica rural é de fundamental importância para a melhoria dos processos de produção, beneficiamento e comercialização. O Brasil é um dos líderes mundiais na utilização de tecnologia, mas essas tecnologias em muitas situações não chegam ao homem do campo ou aos produtores, principalmente aqueles de menor renda. Para disseminar todo o conhecimento que o Brasil adquiriu com as pesquisas e tecnologias, é importante identificar a realidade e as dificuldades dos produtores rurais, pois através dessa identificação podem-se procurar métodos para promover a melhoria dos pontos fracos dos empreendimentos, viabilizando assim os produtores do campo e a consequente realização de suas atividades agrícolas, fortalecendo assim o agronegócio como um todo. A mais honrosa das ocupações é servir ao agronegócio e ser útil ao maior número de produtores rurais. E é isso que proporciona o serviço agronômico. Robson de Paula é engenheiro agrônomo com experiência em assistência técnica para a produção de grãos e forragens, desenvolvimento de produtos e mercado. Um entusiasta de ferramentas de agricultura de precisão, da agricultura digital e de novas tecnologias para o manejo de lavouras, ele é um profissional de botas sujas, levando o desenvolvimento de mercado baseado na agronomia e sempre muito entusiasmado com a produção de forragens e grãos. Vem comigo. Podcast Academia do Agro. Olá, Robson de Paula, bem-vindo ao podcast Academia do Agro. Satisfação em rever o amigo ao vivo e em cores. Tudo bem? Tudo bem, Valdir. Bom dia. Uma satisfação grande falar com você. E uma honra também de estar participando do teu podcast, Academia do Agro, que eu sigo desde o início ali. Eu digo que é uma honra considerando os nomes que as pessoas, né, que já passaram por aqui, grandes nomes aí do agronegócio, líderes de empresas, grandes profissionais, grandes pessoas também. Então, para mim, é uma honra muito grande estar participando, estar tendo essa rica oportunidade hoje para conversar com você. Mas, Robson, eu vou te dizer modéstia à parte, certo? Se há líderes, se há referências e há mentes brilhantes nesse podcast, eu fico realmente lisonjeado. E é verdade, né? Mas também muito mais ainda honrado com a sua presença, porque se tem um cara que é referência dentro de um segmento do mercado aí cada vez mais proeminente e necessário, é você. Essa área de alimentos conservados, a área de ensilagem, de silagem, da cultura do milho, da parte técnica, você é uma das grandes referências que nós temos aí no mercado, tá? Então, como disse, modéstia à parte do meu lado e modéstia à parte do seu lado, para nós é uma honra mesmo contar contigo. Mas e aí, Robson? Tantos giros, tantos anos, décadas já se passaram, tá? Conta um pouquinho da sua vida aí, conta onde tudo começou. Qual a sua história? Bom, Valdir, eu sou pontagrossense, sou natural de Ponta Grossa, no Paraná. Minha família não tinha ligação nenhuma com o agronegócio. Tudo começou, eu morava num bairro na periferia de Ponta Grossa, muito próximo de um colégio agrícola. Colégio Agrícola Estadual Augusto Ribas, histórico aqui no Paraná, na formação de técnicos agrícolas ou técnicos em agropecuária.
E desde a minha adolescência foi despertando o interesse em estudar nessa escola. Porque o que me chamava a atenção é que os alunos que vinham de fora, né, de outras cidades, ficavam no internato, ficavam morando na escola, e quem era da cidade passava o dia todo na escola. E realmente eu decidi, né, quando fui fazer o período colegial ali, decidi então me inscrever num teste de seleção. Existia um exame de seleção, algo parecido como um vestibular, e eu, graças a Deus, fui aprovado e comecei então estudar no colégio agrícola, primeiro para ter uma profissão, buscando uma profissão. Era um adolescente, queria ter uma profissão e me interessava muito esse ramo da agricultura, da pecuária em geral, né? Porque também próximo da minha casa, no mesmo terreno, ou parte da mesma área do colégio agrícola, existia um parque de exposições e tinha uma exposição feira agropecuária que era muito famosa também. Eu, desde criança, meu pai me levava nessa feira e ali eu fui tendo interesse por bovinocultura, por máquinas como colhedoras, tratores, e aquilo foi despertando. Então, quando chegou o momento de fazer ali o colegial, eu me inscrevi para estudar no Colégio Agrícola Estadual Augusto Ribas, para me formar no curso de técnico em agropecuária. Meu pai, motorista de caminhão, já falecido, infelizmente, há 2 anos, né? E também, há quase 2 anos, e também a minha mãe é ainda viva, com muita energia, uma liderança exemplar que tem a minha mãe. Minha mãe, dona de casa e vendedora de roupa. E eu fui pela feira que meu pai levava, pelo colégio agrícola próximo da minha casa, eu fui para o técnico agrícola e depois caminhei para agronomia. Aí eu terminei o colégio agrícola, fui prestar o serviço militar, servi no Exército, no 13º Batalhão de Infantaria, durante quase 1 ano. E devido a bom comportamento, eu saí na que eles chamavam de primeira baixa, porque eu saí do colégio agrícola, eu estava com aquela gana, eu estava assim, muito focado em trabalhar no ramo da agricultura, né, que é no agronegócio. E eu, saindo do colégio agrícola, eu fui trabalhar como assistente de desenvolvimento de produto numa empresa de herbicidas e outros defensivos que se chamava Cianamide. Foi uma grande empresa e foi uma grande escola. Então ali, como eu trabalhei num contrato temporário de 6 meses na Cianamide, sou amigo hoje do meu primeiro chefe na Cianamide, um grande profissional também, que é o Antônio Ferreira Neto. Trabalhou em grandes empresas também aí do mercado, muito conhecido no mercado. E aí eu fui tendo cada vez mais interesse, fui despertando cada vez mais interesse pela profissão de agronomia. Terminou o contrato temporário, eu já automaticamente, antes de terminar o contrato temporário, fiz uma entrevista numa vaga para técnico auxiliar na Fundação ABC. Fundação ABC, muitos conhecem, é uma fundação de pesquisa e desenvolvimento particular, privado, melhor dizendo, pertencente para as cooperativas holandesas aqui dos Campos Gerais do Paraná. Como hoje ela atua no Tocantins, ela atua na região de Brasília, atua também na Bahia, parece que está atuando também na região da Bahia. E eu fui trabalhar nessa área como assistente de pesquisa na área de herbicidas. Então, o meu início de carreira profissional realmente foi na área de herbicidas, né? Não existia ainda a soja RR, então trabalhei bastante aí com os herbicidas que existiam na época, os pós-emergentes, os pré-emergentes, os dessecantes também. Ainda estava se fazendo muito trabalho com dessecantes, né? Isso aí foi por volta aí do ano de 90, final de 90 para o ano de 91 até 93. Então se trabalhava muito aí com questões de manejo de plantas daninhas, principalmente em soja e milho, com os pós-emergentes, né, por causa do plantio direto. Durante o meu período de Fundação ABC,
coloquei um objetivo que eu queria fazer agronomia, queria me qualificar melhor, queria estudar. E aí eu trabalhava, ajudava a minha família e não queria deixar de trabalhar, mas ao mesmo tempo eu queria fazer agronomia. E aí algumas empresas começaram a me oferecer assim, trabalhos esporádicos de conduzir experimentos, montar áreas de dia de campo, trabalhos de campo. Foi então que no final de 93 eu pedi demissão da Fundação ABC e fui trabalhar com um amigo meu saudoso, amigo Wagner Schweire, que foi um grande profissional, foi um grande mentor para mim, também já partiu para o andar de cima, infelizmente. E montamos uma empresa de prestação de serviços para experimentos de herbicidas e defensivos em geral, nas culturas de milho, soja, feijão, batata. E aí nós, para quê? Para eu ter a oportunidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então eu fiz a minha agronomia trabalhando com experimentos e estudando. Não foi muito fácil, né? Porque realmente o curso de agronomia ele é integral, ele exige, né? É um curso puxado. Eu fiz agronomia na Universidade Estadual de Ponta Grossa também. E aí lá no meio do curso surgiu mais uma necessidade. Então, a partir do tempo que a gente vai trabalhando, vai vivendo, vai ganhando experiência, vão surgindo novos desafios. E aproximadamente lá na metade do curso eu senti a necessidade que teria que ter uma experiência internacional. E aí eu procurei 2 professores que tinham recém-voltado de seus doutorados, grandes nomes do ensino de agronomia. Um deles é o professor Cláudio Puríssimo, da área de herbicidas e plantas daninhas. Tinha voltado do doutorado dele da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. E o professor Davi Jacudo. O professor Davi é grande fitopatologista, grande nome aí no Brasil e no exterior, também na sua área. O professor Davi voltou de Cambridge, do seu doutorado em Cambridge, e o professor Cláudio Puríssimo voltou do seu doutorado em Illinois. E eu fui conversar com eles como é que era, uma experiência internacional. E eu fui, então, ser bolsista do professor Cláudio Puríssimo, trabalhando, fazendo a minha agronomia, nunca reprovei em nenhuma matéria, fazendo agronomia, então respirava campo e sala de aula o tempo todo, não tinha férias, não tinha tempo de lazer. O meu lazer era na fazenda escola da universidade, que eu tenho muita saudade, e era estar no campo. Então, muitas vezes, finais de semana, 24 de dezembro, tá trabalhando ali, montando, avaliando experimento. Então, o professor Cláudio falou, não, vamos desenvolver aqui um projeto e vamos conversar com as empresas, vamos conduzir trabalhos para as empresas, e a remuneração que a gente vai receber dos trabalhos das empresas, nós vamos montar um fundo e você vai ficar 6 meses na Universidade de Illinois. Então eu, um jovem de origem humilde, sem ter origem em fazenda ou na agricultura, e eu sempre procurei a me espelhar naquelas pessoas assim que eu via que teriam muito para vamos dizer assim, para ajudar, para fornecer, para ensinar, né? Assim como foi com o Antônio Ferreira na Cianamide, foi na Fundação ABC com o Volney Feliciano de Oliveira, também já falecido, e depois o Haroldo Maroc, que hoje tem uma empresa grande aí da parte de experimentação, que também foi meu chefe, e eu procurava, tem ali o professor Dr. Cláudio Puríssimo, o professor Dr. Davi, fui fazer trabalho com eles e fizemos, e consegui juntar na época, por volta ali de, acho que foram $7.000, e eu tinha uma pequena caminhonete, uma caminhonete Fiat, vendi aquela caminhonete, transformei ela em dólar, e junto com o dinheiro que os professores me ajudaram a reunir, fazendo experimentos para várias empresas na faculdade, eu juntei esse valor e me atraquei para os Estados Unidos.
solicitação do visto, o visto foi concedido, e fui fazer um curso de inglês na Universidade de Illinois e também assistir algumas disciplinas no curso de agronomia. O professor Cláudio foi assim, um grande mentor para mim. Podcast Academia do Agro. Seedcorp HO investe $1,5 milhão por ano em pesquisas, voltadas ao seu programa de melhoramento genético, que contribuem para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Quando adquire uma semente Seedcorp HO, o agricultor pode ter a certeza de que está adquirindo qualidade, performance e produtividade. Seedcorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes. E aí, Robson? Então essa experiência no inglês aí foi bem interessante, né? Para você adquirir e ao mesmo tempo participar lá já de algumas ações a campo e tal. Conta um pouco mais para nós. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos para me ambientar, eu fui para uma fazenda no interior de Illinois, na fazenda onde a esposa do produtor é uma brasileira, Dona Lúcia Roney. E aí eles me ajudaram muito já desde os primeiros dias a me familiarizando ali com o país. Eu nunca tinha saído do Brasil, né? Nunca tinha saído do Brasil para um outro país. E eu fiquei lá uns dias, não tinha muita atividade para fazer na fazenda. O milho já estava em fase de maturação, era ali no mês de julho, e a soja ainda estava, já tinha iniciado o enchimento de grãos. O que eu fiz, que foi muito valioso, foi ficar ao redor da região ali. Era um município que chama Bethany, no interior de Illinois, próximo a Decatur, próximo a região bem agrícola mesmo ali, né? Então eu ficava visitando fazenda, indo em dia de campo, reunião com produtores. O Paul Roney, que é o esposo da Dona Lúcia, com quem eu mantenho contato com eles até hoje, era participante do Farm Bureau, que é uma organização de produtores dos Estados Unidos. Então cheguei até a participar com ele numa reunião lá com os produtores, com os delegados do Farm Bureau da região ali. Então foi muito rico visitar diferentes propriedades, conversar com produtores, conhecer a realidade realmente da produção, né, da lavoura ali naquela região, além de ir aprendendo, né, o inglês. Terminou o período ali, no início de agosto, eu volto para Urbana, Champaign, Urbana, e aí onde começaram as aulas, né? Começaram as aulas de inglês propriamente dito. Então, entrei lá num nível de iniciante para intermediário, e eram aulas de manhã e aula à tarde, e nos intervalos das aulas, ou antes das aulas, eu corria para a biblioteca do setor de agrárias, vamos dizer assim, lá da universidade. Eles chamam de ACES. E eu ia na biblioteca lá do Crop Sciences, né, da agronomia, e ficava procurando lá revistas, livros, e conversava com um professor, conversava com outro. Foi então ali que eu consegui assistir aula na parte de manejo de plantas daninhas e no grupo de agricultura internacional. Esse grupo de agricultura internacional faziam parte todos os estudantes americanos, né, ali da agronomia, e também alunos de outros países. Então tinha estudantes do mundo todo, né? Índia, China, países da América Latina, né? Coreia, países da Europa. Tive lá alguns amigos da Coreia do Sul também. Então realmente foi uma experiência muito rica mesmo, para conhecer as dificuldades. E lá sempre uma coisa que muito me chamava a atenção era o interesse deles pelo Brasil. Então quando eu contava que aqui no Sul a gente pode fazer 2 safras tranquilamente, apesar dos desafios aí ultimamente de estiagem, mas é possível fazer 2 safras ou até 3 safras, dependendo da região. Hoje é possível.
no Cerrado a questão da expansão da safrinha, grandes extensões de área de soja com o crescimento da safrinha na época, né? Então isso chamava muito a atenção desses colegas da agronomia de outros países, porque o Brasil é um dos únicos, ou se não o único país que se consegue fazer isso. E mais tarde, numa visita na Universidade de Illinois, em 2013, né? Eu tive primeira vez lá em 98, em 2013 eu tive a oportunidade de voltar lá e num dia de campo, e eles apresentaram lá o quanto produz de riqueza 1 hectare no Mato Grosso e 1 hectare em Illinois. Então, 1 hectare no Mato Grosso é muito mais eficiente do que 1 hectare em Illinois, por produzir a quantidade de proteína que produz com a soja e a quantidade de energia ou de amido que produz com o milho na sequência. Então é muito mais rentável, muito mais eficiente esse 1 hectare no Mato Grosso, apesar de ter um solo de formação muito diferente, uma origem de solo muito diferente, uma fertilidade de solo muito diferente. Então realmente primeiro que essa experiência internacional ajudou muito na abrir a visão, conhecer outras realidades, né? Ter um exemplo de outras realidades. E segundo a gente, mesmo sendo brasileiro, entender melhor a riqueza que nós temos aqui no Brasil, né? A gente não consegue mensurar a riqueza que se tem em área, em questões culturais, né? A revolução que foi a abertura do Cerrado, né? O desenvolvimento do sistema de produção soja verão, milho safrinha, e agora está se produzindo trigo também, né? Na região central do Brasil, com irrigação. Então, realmente, a gente tem que ir fora para você, às vezes, entender melhor ou valorizar mais o que a gente tem aqui na porta da nossa casa. É mais ou menos assim, né? Podcast Academia do Agro. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. E aí, depois que você voltou para o Brasil, o que aconteceu? Eu voltei para o Brasil, né, no início, ali no final do ano de 98, início de 99. Eu lembro que foi um ano que teve uma alta do dólar, assim. Então as contratações estavam difíceis, nenhuma empresa estava contratando. Eu vim com o objetivo de trabalhar numa grande empresa. E aí eu fiz algumas entrevistas, não deram certo. E aí eu fiz uma entrevista para trabalhar na cooperativa que se chamava Batavo, hoje ela chama Frisia, como assistente técnico de lavouras. Foi uma experiência, mais uma experiência muito rica. Fui trabalhar com produtores, né, muitos deles de origem holandesa, é uma colônia holandesa aqui no Paraná, muito desenvolvida, que é a região de Carambeí, e fui trabalhar lá com grandes produtores. Então fazer planejamento e acompanhamento de lavouras de milho, de soja, de feijão, e também já comecei a ter o meu contato ali com a produção leiteira, porque muitos dos produtores que eu atendia eram produtores de leite, produtores médios a pequenos. Então eu tinha alguns produtores grandes para a região, né, só de produção de grãos, mas também tinha vários produtores de leite que eu fornecia assistência técnica na área de produção de milho para silagem, alfafa, na época tinha bastante área, existiam várias áreas de alfafa, e também outras forrageiras de inverno, como aveia e azevém. Então foi uma experiência muito, muito rica mesmo. Eu gosto muito dessa realidade do dia a dia do campo, do dia a dia do produtor. Então, toda a jornada do produtor, né, todos os desafios que ele enfrenta no seu dia a dia, mesmo hoje, com muito mais oferta, com muito mais opção de tecnologia, realmente um mundo bastante complexo, né, e ao mesmo tempo apaixonante. E aí eu estava já quase 2 anos de Batavo, tive a oportunidade de fazer uma entrevista para ir trabalhar na Pioneer, em Cristalina, em Goiás, na estação de pesquisa de soja. E aí eu pensei, poxa,
né? Fui para os Estados Unidos aprender inglês e aí me falaram dessa vaga, eu mandei meu currículo e uma pessoa do RH entrou em contato comigo. Lembro até hoje que foi o Elton Valandro, que trabalhava no RH da Pioneer, ali da metade do ano 2000. E eu fui fazer a entrevista e eu dirigi 11 horas. Passei a noite toda dirigindo para sair. Eu fui de Ponta Grossa a Santa Cruz do Sul, dirigindo. Levei uma pessoa junto comigo, porque eu ia fazer um bate-volta em Santa Cruz. Santa Cruz, de Ponta Grossa para Santa Cruz, são mais de 700 quilômetros. Dirigimos durante a noite, foi um cunhado meu junto comigo, para me ajudar a dirigir. Fui lá, amanheci lá, só tomei um banho e fui fazer a entrevista, entrei no carro, voltei para Ponta Grossa. Fui chegar de madrugada aqui no outro dia. Meio que uma loucura, mas a vontade de trabalhar numa grande empresa era tão grande, né? E eu já tinha assim, uma admiração muito grande pela Pioneer, já de conhecer os representantes que a Pioneer tinha, que atuavam aqui na região. Tinha o Alceu Becker, já conhecia de vista o Francisco Sampaio, conhecia de vista também o Cirano de Guarapuava, e também conheci o Sérgio Esfredo, né, que foi para mim uma referência muito grande como profissional. E hoje é um grande amigo que eu tenho. Eu sou privilegiado de ter essas pessoas aí como meus amigos, né? Fiz a entrevista, passei. Aí foi um dia difícil, que fui pedir demissão da Batavo. Eu gostava de trabalhar, pedi demissão e fui trabalhar na pesquisa de soja. Ali eu aprendi de soja realmente, avaliar as variedades, avaliar as linhagens, entender um pouco mais de soja. Aí eu comecei a ter contato realmente, né, com o Cerrado. Eu não conhecia o Cerrado. Fui morar em Formosa, conheci o Barão, conheci o Arnaldo Cacheta, conheci o pessoal todo o pessoal da TI lá, e fui aprendendo. Eu sou um eterno estudante. Eu ainda hoje gosto eu compro o livro em papel normal e baixo no aplicativo ali também, para eu ter as duas formas, né? E recentemente que acabei de comprar um livro aí recém-lançado de fisiologia de milho, e tá para chegar agora, que eu comprei pela Amazon, um recém-lançado de fisiologia de soja. Então, e aprendendo muito, ouvindo o Barão falar. Aí conheci o André Aguirre, né? E eu estava na pesquisa de soja. Aí ali dentro eu comecei a conhecer o serviço agronômico da Pioneer. O dia que eu ouvi essa palavra serviço agronômico, eu pensei, o que é isso, né? E aí conheci o André, comecei a entender. De repente conheci o Pedro Mena, que também tinha vindo trabalhar como serviço agronômico na região de Formosa, ali, e outras regiões ali, Bahia também, Maranhão. E aí eu entendi, falei, opa, é isso que eu quero fazer na vida. Eu vou ter que dar um jeito de sair da pesquisa de soja, né, migrar da pesquisa de soja para isso que eu quero fazer na vida, porque tá trabalhando numa grande empresa, uma empresa que tem um atendimento, um contato com o produtor muito diferenciado. Realmente aquilo para mim foi assim a minha realização profissional. Passou um período, um belo dia, o Cláudio Peixoto era o líder era o gerente de um departamento que existia, chamava Produto e Tecnologia. Entrou em contato comigo e me ofereceu para voltar para o Paraná, assumir uma posição depois passou a se chamar coordenador técnico, mas era o serviço agronômico mesmo. E ali eu considero que foi a minha grande escola profissional, foi iniciar na soja, na Pioneer, levando já a experiência desde o meu tempo da cooperativa Batavo, daí trabalhar no dia a dia ali junto com os representantes, onde eu fiquei nessa função por 11 anos. Então foi uma escola maravilhosa. Então realmente aprendi muito. Eu considero assim, eu falo com um sentimento assim, ao mesmo tempo com humildade e ao mesmo tempo com muito orgulho, que a minha escola foi o dia a dia junto com os representantes da Pioneer. Então aí você ouvia os nomes, né?
os nomes assim, trabalhando ali no dia a dia, você via aqueles nomes assim, né? E aí no Brasil Central, tive a oportunidade de conhecer você, conhecer o Itabajara, conhecer os representantes lá do sudoeste de Goiás, né? O Citrone, todos grandes nomes assim da empresa, né? Que trabalhavam junto sempre com os produtores. Então foi uma escola maravilhosa, aprendi muito, aprendi o dia a dia, o relacionamento com os produtores, o quanto é importante esse trabalho, né, de você estar junto com o produtor ali, o quanto que o produtor necessita e confia em bons profissionais, que hoje a gente tem muitas ferramentas de tecnologia, tem vários aplicativos, hoje a informação ela chega muito mais fácil no produtor, mas o contato ali, o produtor ainda tem aquelas pessoas que ele confia, e muitas vezes a última palavra no momento dele tomar uma decisão é através de um profissional de confiança que o produtor tem, seja o consultor dele ou seja o profissional da empresa ali que está visitando ele, né? Robson, e hoje, como é que nós estamos na foto? Conta um pouco hoje da sua atualidade, hoje o seu momento. Bom, eu recentemente me desliguei da Corteva, né? Fiquei por 21 anos e quase 4 meses. Eu estou seguindo agora para uma outra empresa, estou nos acertos finais com uma outra empresa de sementes também. Um projeto novo, uma empresa mais nova, uma empresa que está em franco crescimento. Estou muito feliz com o novo desafio. Nos últimos anos eu trabalhei na área de marketing, também foi uma excelente escola, né? Tudo muito rico, né? Eu sempre sou muito empolgado, eu vejo as coisas assim, né? Sempre olho e procuro encarar as coisas com muita empolgação. Então, nos treinamentos, né? Nas palestras, no convívio ali do dia a dia com os colegas. Mas eu tive o contato, né? de uma empresa, convidado para um processo de seleção, processo de entrevista, e fui selecionado realmente para desenvolver a área de produto e a área técnica. E a partir de fevereiro eu estou iniciando aí numa nova empresa. Me considero vamos dizer assim, como a gente fala aqui no Paraná, eu sou um piá, né? Sou um piá de 52 anos, já com uma carga de experiência, mas com muito gás para aprender, com muita vontade de conhecer mais o Brasil. Eu vou atuar no Brasil todo e no Paraguai também, que também é uma experiência fabulosa, que é o mercado paraguaio. Tenho bons amigos já do tempo que também atuei no Paraguai, estando na Pioneer, na Biogene e na Corteva ultimamente. Então, também vou atuar no Paraguai. Então, realmente é assim, um sentimento de dever cumprido, um sentimento de sempre queria ter feito mais e melhor, por gostar da profissão, por gostar muito do ambiente que a gente trabalhou, né? E você também foi eu lembro assim, eu ouvia falar Valdir Franzini, que era gerente, né, em Goiás. Conheci você, não sei se você lembra, foi acho que no ano de 2001, num dia de campo, na Bahia, quando você estava passando a região pro Itabajara, Trindade, que era representante, estava entrando como gerente regional, e logo em seguida também o Arnaldo Cacheta passou a ser gerente regional. Então, eu me sinto privilegiado porque eu tive a oportunidade de conviver com grandes profissionais. E eu fui me espelhando, né, nesses profissionais, como você, como Itabajara, como o Arnaldo Cacheta, como lá na Bahia o Antônio Grespan, grande profissional, tive muito contato com ele também, o Pedro Mena, Cláudio Peixoto, Daniel Glatt. Eu posso dizer assim, eu acho que eu gostaria de abrir um parênteses aqui, que o teu podcast, né, você foi muito feliz de nomeá-lo como Academia do Agro, que eu acho que não tem academia no mundo que tenha tantos nomes, tanta experiência, tanto aprendizado reunido como na escola que nós tivemos da Pioneer. Essa realmente, com todo respeito às outras empresas, aos profissionais do mercado, mas a gente realmente teve pode dizer assim, excelentes mestres, professores, doutores, né, pessoal da pesquisa, Carlos Raup, Maurício Kobirac, foi meu primeiro chefe aqui no Serviço Agronômico,
Carlos Halpe, o Maurício Kubirac, Delmar Brenner, os colegas aí mais recentemente, depois o Roberto Risse, o Gerson, o Darcy, da pesquisa de Toledo. Então, realmente, a gente conviveu assim com grandes profissionais, com grandes conhecedores de milho, né? Principalmente. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Olá, meu nome é Luiz Fernandes Goda, da LFZ Consultoria. Hoje eu vou falar sobre um tema bastante interessante. Eu vou falar sobre escolhas, né? Você é fruto das suas escolhas, né? Então, o que eu quero dizer? Você tem que escolher, por exemplo, ter um projeto de vida. Porque, meu amigo, se você não tem um projeto de vida, você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho te serve. Qualquer vento que bata na sua vela está lhe servindo, e não pode ser assim. A gente tem que ter um direcionamento constante. Escolha o que mais está no controle do presente e do futuro. Pessoal, o passado é a única coisa que a gente não pode mexer. Então, faça algo pelo presente, faça agora, ou pensando até mesmo no futuro. Mas passado, a gente não consegue mais mexer. Deixe isso para lá. Escolha estudar. Escolha expandir suas capacidades, porque é só assim que você vai ficar muito mais forte diante dos obstáculos que vão aparecer para você. O conhecimento é tudo, o conhecimento é capaz de mover montanhas e fazer qualquer resultado acontecer. Então escolha estudar, escolha reaprender todos os dias. Eu acho que esse ponto que eu vou falar agora é extremamente interessante, né? Escolha preservar sua essência, né? Os seus valores, né? Valores que a gente traz de berço dos nossos pais, porque esses são os valores mais importantes da nossa vida. Aquilo que nossos pais nos transmitiram com tanto carinho, é a nossa essência. Escolha preservar isso aí, com certeza. Escolha algo que eu gosto muito de fazer, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou aqui fazendo esse podcast para vocês e estou me divertindo. Então escolha se divertir sempre, porque eu acredito que a fonte da juventude é a diversão. É você estar sempre alegre, você estar sempre feliz, sempre curtindo aquilo que você faz. Ou seja, o trabalho para nós, moçada, tem que ser uma diversão. Não pode ser algo que te deixe estressado. Se você estiver estressado com o seu trabalho, vá procurar outra coisa para fazer da vida. Mas escolha se divertir, acordar segunda-feira, como diz o outro, dando risada. Outra coisa que eu vim aprender somente depois de gerenciar pessoas, né? Escolha o trabalho em equipe. A gente sempre acha que a gente é capaz de fazer tudo sozinho, e não é. O trabalho em equipe, eu só fui descobrir a importância dele quando eu passei a gerenciar pessoas. E eu vi que com um time nós éramos muito mais fortes do que sozinhos. Então, escolha a soma. Porque a soma das pessoas que estão trabalhando em conjunto, ela é muito maior que o todo, ela é muito maior que o individual. Então escolha trabalhar em equipe, isso é fantástico. Agora essa aqui é show, né? Uma outra escolha que a gente tem que fazer na vida é estar em sintonia com o nosso tempo. Eu comecei há muitos e muitos anos atrás e tudo muda, é preciso a gente estar preparado para o novo. Por quê? Porque eu fazia relatório em máquina de escrever Olivetti e hoje a gente está na geração 5.0, então a gente tem que acompanhar as mudanças, a gente tem que estar em sintonia com tudo, a gente não pode ficar para trás, senão alguém vai te atropelar. Então escolha estar em sintonia com o seu tempo, escolha aprender e reaprender todos os dias, porque coisas novas aparecem. Sabedoria você só vai conquistar com o tempo e com muita paciência. Você não conquista a sabedoria da noite para o dia. Você não conquista experiência da noite para o dia. Você conquista experiência quando você faz muitas coisas diferentes ao longo do tempo.
e não fazendo a mesma coisa por muitos e muitos e muitos anos. Escolha ser estratégico. Por quê? Porque tudo que você faz tem que ter uma estratégia clara e definida. Então crie alianças promissoras, crie alianças que vão te dar a oportunidade de chegar a realizar suas metas. E escolha chegar ao final dessa batalha, que estarei esse mês de janeiro fazendo 60 anos, eu acho que eu estou só iniciando a batalha, mas escolha chegar ao final dessa batalha com o sentimento de dever cumprido, porque a autorrealização é a nossa maior recompensa, que talvez você escreva no seu epitáfio, né? Eu fiz o que tinha a ser feito, eu fui eficiente, mas você pode escrever ainda melhor. Eu fiz o que tinha que ser feito e bem feito. E aí você foi eficaz. Eu acho que essa é a essência de tudo. Então eu digo que você é fruto das suas próprias escolhas. Então você mesmo escolha ser o melhor que puder. Não escolha chegar em 105º lugar em uma maratona. Esqueça isso. Procure chegar entre os 4, 5 primeiros. Escolha chegar entre os 3 primeiros. Escolha disputar a medalha. LFZ Consultoria, Luiz Fernandes Goda. Até o próximo podcast. Um abraço. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!